Capítulo 445, Leis do Vento e Trovão. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. Yung Q.C., Bru. Zhaofeng, relutantemente ergueu a mão, esfregando seu olho esquerdo. Nesta fase especial, ele não estava acostumado a não usar seu olho espiritual de Deus. Ao lado dele, os olhos do ancião Jiang brilharam quando ele notou algo. Naquele momento, ele viu o olho esquerdo sem vida de Zhaofeng brilhar em uma cor azul escuro, mas logo desapareceu como uma ilusão. Além disso, não foi a primeira vez que Zhaofeng esfregou o olho esquerdo. Irmão Zhao, aquele açougueiro da foice sangrenta é uma pessoa extremamente vingativa. Se você o deixar fugir, estaremos com sérios problemas no futuro. O ancião Jiang disse solenemente. Vendo as chamas cor de sangue ir cada vez mais longe, o ancião Jiang ficou preocupado. No entanto, o jovem de cabelos azuis à sua frente ainda estava despreocupado, parecia cansado. Na verdade, Zhaofeng naturalmente sabia que, quando tomasse a iniciativa, ele não cederia. Este açougueiro é apenas um peixe pequeno. Se eu puder usá-lo para atrair os membros principais da Aliança Dragão de Ferro. Zhaofeng pensou consigo mesmo. Se ele quisesse matá-lo, não seria nenhum problema. Se ele realmente quisesse, o açougueiro da foice sangrenta não teria nenhuma chance de escapatória. No entanto, quando ele percebeu que as habilidades do açougueiro tinham algumas origens do templo demoníaco da lua, seu pensamento mudou. Shua. Uma pós-imagem foi deixada para trás por Zhaofeng, acompanhado por traços de arcos elétricos. As bocas do ancião Jiang e companhia ficaram ligeiramente abertas quando o jovem, que estava bem na frente de seus olhos, desapareceu. Vejam! Sua Terceira Alteza e os outros levantaram suas cabeças e viram um feixe de relâmpago azul atravessar as nuvens, perseguindo as chamas cor de sangue. O contorno da figura de Zhaofeng pode ser vista fracamente no feixe de relâmpago e sua velocidade era muito mais rápida do que as chamas cor de sangue. Este Zhaofeng compreende o poder do relâmpago e se especializa em velocidade. Parece que o açougueiro da foice sangrenta não conseguirá escapar. O ancião Jiang soltou um suspiro e ele tinha uma expressão de regozijo no rosto. Ao mesmo tempo, quando o açougueiro da foice sangrenta ativou sua técnica secreta, 500 a 1000 metros foram percorridos, então de repente, ele ouviu assobios de vento e zumbidos de relâmpagos. Porra, ele compreende as leis do trovão. Não? São as leis do vento e trovão. O rosto do açougueiro estava extremamente feio. Quando Zhaofeng voava pelo ar, ele provocou zumbidos de relâmpagos e violentos ventos, produzindo violentas rajadas de vento. Não importa se eram habilidades baseadas nos atributos relâmpago ou vento, ambas eram muito boas em velocidade. E quando as duas eram combinadas, definitivamente atingiria a velocidade máxima do mesmo nível. O grande imperador Feng Lei compreendeu as leis do vento e trovão ao extremo, sendo nomeado como o grande imperador, o mais rápido e seu poder de batalha era inigualável. Em sua mente, o monumento do vento e trovão ainda estava quebrado e escuro, emitindo uma aura antiga e eterna. Padrões de ventos e relâmpagos estavam intercalados na superfície do monumento, liberando uma infinita e profunda intenção. A consciência de Zhaofeng se conectou ao monumento antigo e sentiu um vasto mundo de ventos e trovões. O mundo, como o monumento do vento e trovão, foi quebrado e até mesmo fragmentado. Trovões rugiam, arcos de relâmpagos atravessavam e caíam do céu e, violentos e mortais tornados se formavam. Com o atual nível de Zhaofeng, ele só podia sentir um pequeno canto do antigo mundo do monumento. As leis do vento e trovão que ele compreendeu do antigo monumento não era nem mesmo 1%, tão insignificante. A fusão do vento com o relâmpago pode aumentar a velocidade ao extremo. Eu só tenho uma compreensão inicial, mas minha velocidade já excedeu a de quando eu estava nas ruínas do Sagrado Roxo. Durante o voo, Zhaofeng colocou parte de seu foco no monumento do vento e trovão.
Ele não usou sua velocidade máxima, ou então, ele já teria alcançado o açougueiro da foice sangrenta há muito tempo. Tanto o poder do vento quanto do relâmpago eram elementos da natureza com os quais Zhao Feng estava familiarizado. Seu leve passos flutuantes, palma do vento e trovão, Bíblia Sagrada da Flor Mística, herança do relâmpago, e outros, todos estavam relacionados com pelo menos um dos dois. Foi justamente por causa dessas fundações que Zhao Feng escolheu a herança do grande imperador do vento e trovão e conseguiu uma compreensão inicial. No céu, duas figuras, uma na frente e outra atrás, em um cenário de perseguição, avançavam, passando por montanhas e florestas. No entanto, não importava o quanto as chamas cor de sangue tentasse, ela não conseguia se livrar do feixe de relâmpago azul o perseguindo. Atrevo-me a perguntar seu nome e por que você quer ser inimigo da Aliança Dragão de Ferro. Mesmo que eu morra, pelo menos me deixe saber seu nome. O rosto do açougueiro da foice sangrenta estava cheio de desespero. A barreira entre o rank humano verdadeiro e o rank místico verdadeiro não pôde ser facilmente quebrada. O açougueiro era forte entre os de seu mesmo nível de cultivo, e só podia lutar ou escapar daqueles no rank místico verdadeiro por um curto espaço de tempo. E, uma vez que a luta fosse arrastada, ele certamente não era um oponente digno para aqueles no rank místico verdadeiro. Desta vez, seu inimigo compreendia as leis do vento e trovão e, tanto sua velocidade quanto a resistência, era muito melhor que as dele. Relaxe, eu não vou deixar você morrer. Um sorriso brincalhão soou em seus ouvidos, acompanhados por zumbidos de relâmpagos. O açougueiro da foice sangrenta ficou pálido e ofegante, depois de saber que Zhao Feng havia usado um método misterioso para se aproximar dele como um fantasma. Foice da meia-lua de sangue. Como o açougueiro poderia estar disposto a isso? Ele queimou seu ki espiritual verdadeiro, então acenando sua foice e enviando uma lâmina de sangue em forma de meia-lua capaz de estremecer a alma, que dividiu o céu. Este movimento foi definitivamente o movimento mortal do açougueiro da foice sangrenta. Há meio ano, ele usou esse movimento para contra-atacar e ferir um místico verdadeiro, então escapando com sucesso. Foice da meia-lua de sangue. Nada bom. Este movimento pode ameaçar a maioria dos especialistas do rank místico verdadeiro. A dezenas de quilômetros de distância, o ancião Jiang captou traços da aura desse movimento, no entanto, logo em seguida, uma mudança repentina aconteceu. A poderosa meia-lua de sangue se despedaçou no ar. Você. O açougueiro da foice sangrenta parecia pálido e chocado, seu corpo se contorcia com convulsões. Ziveng. Uma poderosa e delgada mão pressionou firmemente seu ombro, acompanhado por lampejos de relâmpago azul e ki espiritual verdadeiro. De fato, a origem dessa habilidade é semelhante àquelas usadas pelos gênios do templo demoníaco da lua, só que muito mais áspera. Zhao Feng murmurou. Nas ruínas do Sagrado Roxo, Zhao Feng, indiretamente, também matou muitos do templo demoníaco da lua. Depois de confirmar sua resposta. Toque. Zhao Feng apontou um dedo e enviou um feixe de luz direto no dantião do açougueiro da foice sangrenta. Não? O açougueiro gritou em horror e desespero. Meia respiração de tempo depois. Seu dantian foi destruído, seus meridianos rompidos, seu rosto estava cheio de remorso e, em seguida, se tornou lento, idiota. De um poderoso e temido carrasco para um ser tão fraco quanto uma galinha. Essa derrota foi ainda mais aterrorizante do que a morte. Matar você seria muito gentil. O melhor é aleijar seu cultivo e deixar você experimentar o sofrimento de ser fraco e ser infinitamente humilhado. Zhao Feng acenou com a mão e jogou o açougueiro da foice sangrenta floresta abaixo. Depois disso, Zhao Feng se transformou em um feixe de relâmpago azul, então retornando até o ancião Jiang e companhia. Obrigado, irmão Zhao. Ancião Jiang e todos os outros, ao escaparem da morte, agradeceram inúmeras vezes.
Mas eles ainda estavam curiosos para saber por que Zhao Feng não matou o açougueiro. Afinal, ele retornaria à Aliança Dragão de Ferro e relataria sobre Zhao Feng. Pode-se imaginar que dentro de pouco tempo, Zhao Feng seria procurado pela Aliança Dragão de Ferro, causando uma série de problemas. Além disso, Zhao Feng parecia ter feito isso de propósito. Ele não conhecia a força da Aliança Dragão de Ferro. Ou ele conhecia e ainda assim fez isso de propósito. Pensando até aqui, o coração do ancião Jiang ligeiramente ficou movido. Como diz o ditado, o inimigo de meu inimigo é meu amigo. Se Zhao Feng, que possui uma força insondável, se unisse a eles, seria maravilhoso. Zhao Feng esfregou o olho esquerdo e olhou na direção dos 13 países. Os 13 países estavam entre os dois países fortes e, de fato, não muito distante deles. Vendo que Zhao Feng tinha a intenção de partir, o ancião Jiang entrou em pânico. Irmãozinho, dessa vez você salvou nossas vidas. Como podemos retornar o favor? O irmão Zhao acaba de retornar à área da nuvem e quer compreender a situação atual. Podemos ajudá-lo e acredito que o velho sul da Aliança Matador de Dragões seria de seu interesse. Sua Terceira Alteza não pôde deixar de implorar. Aliança Matador de Dragões. Os passos de Zhao Feng pararam. Os membros da Aliança Matador de Dragões eram, principalmente, pessoas das facções destruídas pela Aliança Dragão de Ferro. Ela é liderada principalmente pelos 7 clãs do Céu Rico. E o líder da Aliança Matador de Dragões na luta contra a Aliança Dragão de Ferro é o Velho Su. Sua Terceira Alteza explicou. A área da nuvem estava sob o controle da Aliança Dragão de Ferro e, as palavras Matador de Dragões da Aliança Matador de Dragões eram obviamente destinadas à Aliança Dragão de Ferro. Zhao Feng sorriu fracamente e estava prestes a recusar a oferta. Embora ele estivesse um pouco interessado na Aliança Matador de Dragões, não era tão atraente quanto retornar aos 13 países. No entanto, quando ele estava prestes a dizer algo, uma onda de dor veio do olho esquerdo junto de uma explosão de fadiga. Dimensão do olho esquerdo. O lago congelante azul escuro começou a ondular furiosamente, com ondas de água sendo lançadas para cima no meio dele. O lago congelante parecia estar derretendo, então alcançando um raio de 9,9 zangues. O óleo espiritual de Deus está prestes a sofrer a mutação. Será por causa da compreensão do antigo monumento do vento e trovão. Zhao Feng suspirou em seu coração. Neste estágio atual, seu cultivo está a meio passo do Ranklord verdadeiro e seu nível de energia mental era mais forte do que o estágio tardio do Ranklord verdadeiro. Desde que ele entre em uma rápida reclusão, não haveria gargalos para ele avançar para o Ranklord verdadeiro. No entanto, neste momento crítico, seu óleo espiritual de Deus estava passando por uma mutação. Zhao Feng analisou com cuidado. Ele tinha 2 trunfos para retornar aos 13 países. Um era a proteção do dragão de Jade e a outra era a lança Imperador do Gelo, a arma de nível terra que se fundiu em seu corpo. A tarefa mais importante agora é passar pela mutação em meu óleo espiritual de Deus. Seu efeito será ainda maior do que alcançar o Ranklord verdadeiro. Zhao Feng logo tomou uma decisão. Com o óleo espiritual de Deus, mesmo que ele não avance para o Ranklord verdadeiro, ele poderia derrotar a maioria dos Lordes verdadeiros, isso sem mencionar com a nova mutação do olho esquerdo. Comparado com isso, alcançar o Ranklord verdadeiro traria pouca diferença para ele. Afinal de contas, ele já possui o nível de energia mental de um Lorde verdadeiro e, mesmo não usando o óleo espiritual de Deus, ele poderia lutar contra a maioria dos Lordes verdadeiros. Irmão Zhao, o que você pensa sobre isso? O ancião Jiang esperou ansiosamente pela resposta de Zhao Feng. Sua Terceira Alteza de repente se lembrou de algo. Minha nona irmã, conhecida como Princesa Jin, é a gênio número 1 e a segunda grande beldade do país forte Céu Rico. Ela retornou recentemente da conferência do Santuário do Dragão Real.
Eu acredito que um gênio como o irmão Zhao já ouviu sobre a conferência do Santuário do Dragão Real antes, então você poderia trocar algumas palavras com ela.